Hoje, as forças aliadas retiraram-se da cidade de Lashio, no estado de Shan, em Myanmar, e devolveram o controle ao exército de Myanmar. A troca de controle em Lashio foi facilitada pela China. Recentemente, a China também enviou um grupo de supervisão para Lashio para realizar trabalhos. Essas informações são verdadeiras? Isso significa que a promessa da China de não interferir nos assuntos internos de Myanmar não é mais válida? Obrigado. A China e Myanmar são vizinhos tradicionalmente amigáveis, e manter a paz e a estabilidade no norte de Myanmar está de acordo com os interesses fundamentais de ambos os países e seus povos. De acordo com os desejos e demandas das partes relevantes de Myanmar, a China está ativamente ajudando Myanmar a avançar no processo de paz no norte do país. No próximo passo, a China continuará a promover o processo de negociações de paz em Kunming, trabalhando para cessar as hostilidades e promover o diálogo no norte de Myanmar, colaborando com todas as partes de Myanmar para manter a paz e a estabilidade na fronteira China-Myanmar. Próxima pergunta. Uma pergunta de acompanhamento. Sobre a minha anterior também. Sobre o falecimento do Papa Francisco. O Papa Francisco expressou publicamente várias vezes seu desejo de visitar a China e se encontrar com o presidente Xi Jinping. Então, eu gostaria de perguntar se o Vaticano romper os laços diplomáticos com Taiwan seria uma condição prévia para que tal visita acontecesse. Obrigado. Nos últimos anos, a China e o Vaticano mantiveram contato construtivo, desenvolveram trocas amigáveis e conduziram uma comunicação extensa sobre questões internacionais. Sobre a questão de Taiwan que você mencionou, gostaria de enfatizar que Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. A República Popular da China é o único governo legítimo que representa a China. As trocas com Taiwan violaram um dos princípios da China. Vemos que mais e mais países estão admitindo e aderindo aos princípios da China. Também temos a expectativa de que os países relevantes possam, de maneira significativa, reconhecer a história do grande evento e retornar ao consenso de aderir aos princípios da China. Próxima pergunta. Apenas uma pergunta de acompanhamento sobre o Papa. O governo chinês planeja enviar um representante para o funeral? Obrigado. Atualmente não tenho informações que possam ser fornecidas. Próxima pergunta. Obrigado, senhor presidente. Uma pergunta: o Mar da China Oriental. Conforme relatórios, a chancelaria do Japão emitiu aviso no site oficial. Este aviso está plagiando situação de segurança social na China. Exige que as escolas japonesas confirmem suas informações de segurança antes de planejar viagem de estudo à China. Qual o seu comentário sobre isso? Eu não sei de onde vem a base para a emissão do chamado aviso de segurança. O chamado aviso de segurança no Japão tem espalhado maliciosamente os chamados riscos de segurança chineses e manipulação política. A China está fortemente insatisfeita com isso e se opõe firmemente, e já propôs uma negociação séria com o lado japonês. A China é um país aberto, inclusivo e seguro. Próxima pergunta. Recentemente, o governo chinês emitiu um aviso de segurança para cidadãos chineses no Japão, apontando várias ocorrências de crimes e outras situações que estavam particularmente direcionadas a cidadãos chineses. Acabamos de ter casos de crimes no Japão, então minha pergunta é: como o aviso de segurança japonês está exagerando e prejudicando as relações, mas um aviso de segurança pelo governo chinês é uma prática justa e normal? Obrigado. Acabei de apresentar a posição relevante da China em relação ao chamado aviso de segurança emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão. Sobre o aviso consular emitido pela China, que você mencionou, acredito que há muitas informações na mídia a respeito. Há relatos relacionados aos riscos de segurança no Japão, e isso é um fato que todas as partes podem ver. A China, o governo chinês
tem a responsabilidade e a obrigação de emitir avisos de segurança relevantes para os chineses no Japão, e isso também é para proteger os interesses fundamentais dos cidadãos chineses no exterior. Próxima pergunta. Obrigado. Pergunta da Reuters. A China foi convidada para o funeral do Papa Francisco? E se receber um convite, planeja ir? E, em segundo lugar, apenas para seguir com seu anúncio sobre a visita do ministro das Relações Exteriores do Irã, gostaria de saber se você poderia compartilhar mais informações sobre sua agenda na China, com quem ele se encontrará e o que será discutido? Obrigado. Sobre a primeira pergunta mencionada, eu já respondi anteriormente. Não tenho informações para fornecer. Sobre as informações relacionadas à visita do ministro das Relações Exteriores do Irã à China, enfatizo a amizade tradicional entre a China e o Irã. Nos 54 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países têm se respeitado, confiado e apoiado entre si, promovendo o desenvolvimento saudável das relações bilaterais e contribuindo para a paz e estabilidade regionais e mundiais. Durante a visita, ambas as partes irão trocar opiniões sobre as relações bilaterais entre a China e o Irã e sobre questões internacionais e regionais de interesse comum. Acredito que esta visita tem um significado para implementar o consenso alcançado pelos líderes dos dois países, aprofundar a confiança política e promover a cooperação em vários campos, além de defender o multilateralismo. Próxima pergunta. Ontem, a Casa Branca lançou um novo site que pretende explicar as origens da epidemia de Covid. E afirma que a epidemia começou com um vazamento de laboratório Virologia Wuhan. Algum comentário ou resposta a isso? Obrigado. O site relevante do ZO está maliciosamente reacendendo a teoria do vazamento de laboratório do vírus da Covid-19. Sem qualquer evidência substancial, estão difamando e manchando a imagem da China. Isso não passa de um velho truque do Zhao de manipulação política sob o pretexto de rastrear a origem do vírus da Covid-19, ao qual a China sempre se opôs firmemente. A China sempre manteve um espírito de abertura e transparência científica, apoiando e participando ativamente do rastreamento científico global da origem. Os EUA devem parar imediatamente de politizar, instrumentalizar e militarizar a questão do rastreamento da origem e parar de difamar e culpar outros países. Devem parar de ignorar as várias dúvidas que existem sobre si mesmos, responder rapidamente às preocupações razoáveis da comunidade internacional e dar uma explicação responsável ao povo mundial. Próxima pergunta. Olá, a todas as agências de notícias. Você pode comentar sobre o status do acordo de 2018 entre a China e a Santa Sé em relação às nomeações de bispos, e se a China está aberta a aprofundar a cooperação à luz dos eventos recentes? Obrigado. Nos últimos anos, a China e o Vaticano mantiveram contatos construtivos e desenvolveram interações amistosas. O acordo provisório sobre a nomeação de bispos foi implementado com sucesso. A China está disposta a trabalhar com o Vaticano para promover a melhoria contínua das relações entre os dois. Próxima pergunta. Obrigado. Pergunta da Reuters. Você poderia compartilhar mais detalhes sobre quais membros específicos do Congresso do Sibanguahua, funcionários do governo e chefes de ONGs foram sancionados pela China em relação a questões de Hong Kong, conforme anunciado ontem? Em segundo lugar, quem a China enviou para participar da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial em Washington esta semana? Obrigado.
Sobre o primeiro ponto que você mencionou, eu já apresentei as informações relevantes ontem, em resposta às sanções unilaterais ilegais do JCPOA contra os funcionários dos órgãos do governo central da China em Hong Kong. A China, de acordo com as disposições relevantes da Lei da República Popular da China sobre contramedidas às sanções estrangeiras, decidiu impor sanções a membros do Congresso do CPOA, funcionários e líderes de organizações não governamentais que tiveram um mau comportamento em questões relacionadas a Hong Kong. Gostaria de enfatizar que as medidas tomadas pela China são contramedidas recíprocas. Próxima pergunta. Desculpe. Você mencionou sobre o que você mencionou. Por favor, poderia repetir sua segunda pergunta? Quem a China enviou para participar da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial em Washington esta semana? Sugiro que você consulte o departamento responsável da China para essa questão. Próxima pergunta. Agora, há pouco, em sua resposta sobre a questão da Covid, você disse que os ECUA devem ao mundo, que os ECUA têm a responsabilidade de explicar sua própria responsabilidade para o mundo. Sobre as origens da pandemia, você pode explicar um pouco mais? O que você quer dizer com isso? E qual é a prova de que os ECUA são responsáveis pela pandemia? Obrigado. Sobre a questão da origem da pandemia de Covid-19, a China já esclareceu nossa posição várias vezes. Gostaria de enfatizar que, após o início da pandemia e até hoje, vimos muitos relatos na mídia sobre a origem da pandemia, com pistas sendo descobertas em vários países ao redor do mundo. Os Estados Unidos também não estão excluídos. Podemos ainda questionar a doença do cigarro eletrônico que ocorreu nos ICEIC no outono daquele ano, bem como as dúvidas em torno do laboratório de Fort Detrick, que permanecem sem resposta. Acreditamos que os povos de todos os países da comunidade internacional têm o direito de obter uma resposta clara dos EUA. Próxima pergunta. Obrigado, Reuters. Quando o Ministério das Relações Exteriores anuncia sanções, eles são nomeados. Por que desta vez não nomearam os membros do Congresso dos EUA, funcionários do governo e chefes de ONGs sancionados por questões de Hong Kong? Obrigado. Eu já respondi à pergunta relacionada anteriormente e gostaria de enfatizar novamente. A China tomou medidas de retaliação equivalentes. Próxima pergunta. Obrigado. Apenas um acompanhamento sobre a visita do ministro das Relações Exteriores do Irã. Eu só queria esclarecer. Pergunta sobre o cronograma, porque o Irã disse que o ministro das Relações Exteriores, Ori, chegará hoje. Mas parece, pelo seu anúncio, que ele chegará em Pequim amanhã. Você poderia nos ajudar a esclarecer isso? Obrigado. Como mencionei na informação que acabei de divulgar. A convite de Wang Yi, ministro das Relações Exteriores, o chanceler do Irã, Araghchi, visitará a China. Próxima pergunta. Sou do Today, uma delegação de parlamentares japoneses do partido Kulmaito estará visitando China e eles se encontrarão com Lu Jianchao, do CPC. E também há uma delegação de um grupo multipartidário que virá na próxima semana para se encontrar com vários oficiais do partido na China. Qual é a sua expectativa para essas reuniões e o que você espera alcançar? Obrigado. A China dá as boas-vindas à visita do líder do Partido Komeito do Japão, Tetsu Saito, e sua delegação. Para informações específicas sobre esta visita, por favor, consulte o departamento responsável. Próxima pergunta.
Há mais alguma pergunta? Bem, a coletiva de imprensa de hoje termina aqui. Obrigado a todos.